É impressionante como as ideias do Vitor Pereira não estão sendo colocadas em prática, para reiterar aquilo que eu disse quando chegou em março. Eu gosto mais das ideias, eu me identifico mais com as ideias do Vitor Pereira do que as do Abel. O que não significa dizer que eu trocaria o Vitor Pereira pelo Abel Ferreira mesmo. Né? No Palmeiras não precisa nem dizer. Mas eu me identificasse, como por exemplo, eu me identifico mais com as ideias do Luxemburgo do que as do Filipão. E respeito ambos, e não só respeito, admiro como palmeirense, como torcedor do Brasil, tudo que o Filipão fez e tudo que o Luxemburgo faz. O Luxemburgo é um dos grandes treinadores do Brasil, mas a questão, insisto, de identificação. Eu gosto mais do futebol, que tenta fazer o Luxemburgo, ou já fez o Luxemburgo, do que aquele que faz ou já fez o Filipão. Eu gosto mais das ideias do Vitor do que as do Abel. Agora, comparar os trabalhos é um absurdo. É um absurdo. Até porque algumas coisas são incomparáveis, a gente vai falar sobre isso, mas já dando um pitaco, né? Das declarações infelizes do Vitor Pereira no pós-clássico, a pergunta provocativa, sim, porque o Ricardinho pensa isso, mas daquela foi a pergunta, põe essa fera. Trabalho, eu sou amigo do Ricardinho Martins há muito tempo. E não é porque eu sou amigo, uma das piores coisas que existem no jornalismo, e são tantas, é o corporativismo. Até que a gente briga o tempo inteiro, discute aqui, fora, no ar, e faz parte. Agora, de novo, o que o Vitor Pereira falou não se fala sobre a questão do salário, sobre a questão de quanto ele ganha. Me interessa a carteira, não me interessa a carteira, me interessa a carreira do Vitor Pereira e a sua. Ninguém é melhor, ainda mais num país tão injusto, num mundo tão desigual, você ficar falando quanto você tem no banheiro. É no banheiro mesmo, não é no banco. Porque a carreira de uma pessoa é mais importante do que a que ela tem na carteira. E o próprio Vitor Pereira admite que no dia seguinte, em entrevista ao colega Bruno Andrade, ele falou, olha, eu fui mal, me expressei mal e parabéns ao Vitor Pereira por isso. Agora, se fosse o Abel que tivesse falado isso, iam dizer que a carreira e tudo que o Abel Ferreira tem no banco tem a ver com a derrama, né, em Minas Gerais do século XVIII, porque tudo é culpa do Abel, sobretudo todos os trabalhos dos portugueses. Mas, enfim, vamos falar muito mais sobre isso daqui a pouco. Ô, Mauro, você já falou, né, sobre a declaração do Vitor Pereira, então acho que vale a gente ver, até porque eu discordo um pouco. Eu acho que ele tem que falar o que ele quiser. Não, isso todo mundo, se ele tem sim. O dinheiro dele, ele tem. Não, eu acho que seria é errado se ele falasse, meu amigo, você já viu a tua conta bancária e a minha? Então vai fazer essa pergunta pra outro. Mas esse dia foi desrespeito ao Corinthians, ao corintiano e ao brasileiro, ao português. Ele tá puto. Sim. Ele tá revoltado que ele perdeu o clássico, que ele tá sendo cobrado, que ele tá sendo pressionado. Eu tô bravo com você agora, mas eu não vou falar que eu, na minha carreira, ganhei mais dinheiro do que você, porque eu tenho mais tempo de carreira do que você. É óbvio. Eu sei, Mauro, mas eu acho que você poderia, se você tivesse bravo comigo, você fala, você já viu quanto eu tenho na carteira? Eu sei, isso pode não ser um comentário mais feliz. Literalmente uma carteirada infeliz, e ele mesmo admitiu. Não dá pra julgar o caráter do cara porque ele falou não. Porque tem muita gente que falou. Mas sempre, olha isso. Tudo se julga caráter, o cara ganha. Eu vi até gente escrevendo de novo aquela situação de colonizador. É horrorosa, não tem nada a ver. Com essa posição de colonizador. Eu acho que, cara, ele tava puto. Eu sou um que quando eu tô revoltado, ficaria bravo, eu falo claro. muitas vezes algumas coisas que podem soar mal. Deixa eu rapidinho, desculpa tomar aqui o tempo. Eu mesmo dei a carteirada no Facebook essa semana, numa situação até semelhante. Um cara chegou me xingando, não tem um caso, e você sabe que eu costumo responder e tal. E eu dei a carteirada porque ele estava falando mal de mim, falando mal do meu jeito, um pouco da minha família também. Eu peguei e dei a carteirada e falei, cara, mas não nesse sentido, mas ele pode até interpretar, hoje um grande problema no Brasil é a interpretação de texto, a gente tem que responder por coisas que a gente não falou, e eu reiterei agora sobre o Vitor Pereira algo, que tem muita gente falando, pô, Mauro, você prefere o Vitor Pereira ou o Abel? Eu falei, não, prefiro a ideia, e a prática não tá claro que o próprio Vitor Pereira sabe que não está fazendo. Eu dei minha carteirada, eu falei que o cara veio falar que era uma porcaria como jornalista, eu falei, cara, desculpa, eu trabalho com isso, não gostei do que você falou, basicamente, e sou bem remunerado por tudo que eu faço. Não que eu ganhe bem, no sentido que eu trabalho em vários lugares e sou remunerado para ganhar isso, não faço aquilo que ele falou. E eu fui infeliz e até pedi desculpa para a pessoa porque eu fui infeliz, para não ter essa coisa. Eu acho deplorável alguém falar que uma pessoa é melhor porque tem mais dinheiro do que a outra. Não, porque a gente vai mostrar a sonora aqui para todo mundo debater. Eu sou um cara que eu gosto de quem é a sua essência. É tipo, depende da essência da pessoa. Não, mas eu gosto. Que é de verdade. Ele falaria o que ele quer falar. Porque eu acho que também, Mauro, tem muita gente aí que é milionária como o Vitor Pereira, sim, que esbanja muito mais que o Vitor Pereira e que chega na frente da câmera, eu sou um santo, eu quero ajudar todo mundo, eu não ajudo ninguém. Não, também tem tenho meu dinheiro, ajudo muito. Aí, político, então, a quantidade de político que você vê gastar, os horrores em restaurante, festas... Alguns que não são dele, inclusive. E chega na frente da câmera e é um santo. E o Vitor Pereira, pelo menos, eu acho que ele foi de verdade. Ele falou ali, ele estava revoltado. E foi bem ao pedir desculpa. Legal, segue o jogo. Pediu desculpa. Se eu fosse ele, eu não pediria. Eu acho que ele muito pediu. Bem. A gente vai mostrar aí a declaração do Vitor Pereira, que rendeu muita polêmica realmente quando ele foi perguntado se ele se sentia pressionado a deixar o cargo de treinador do Corinthians.
Você deve estar a brincar comigo, cara. Você deve estar a brincar comigo com essa pergunta. Deve estar a brincar comigo. Eu, nesta fase da minha vida, da minha carreira, ter medo de perder o emprego. Sabe quanto dinheiro é que eu tenho no banco, meu amigo? Sabe, eu tenho uma vida estabilizada. Eu não preciso... Eu estou aqui no Corinthians, se não for no Corinthians é noutro clube qualquer. Portanto, e quando eu quiser. Percebe? Por isso para mim, passa ao lado. Passa ao lado. Olha aí, ó. Mauro César Pereira, velho Vamp, Nilson César. O que falar sobre a declaração do Vitor Pereira, já colocando aí... não foi um pedido de desculpas, né? Mas ele explicando a situação. A gente coloca aí a arte na tela, Boni. Pode botar. Ele diz: de fato, não me expressei da melhor forma. Reagi de forma quente, enervado, sem paciência, depois de uma derrota que, pra mim, foi injusta. Mas, enfim, é o futebol. O que eu quis dizer, e provavelmente não me expressei da melhor forma, é que não vim para o Corinthians por dinheiro, porque, graças a Deus, ao trabalho e à sorte, fui construindo a minha carreira sem me motivar por dinheiro. Vim para o Corinthians por paixão e estou de corpo e alma no Corinthians e a perceber claramente o sentido de vida destes corintianos, desta gente do povo que trabalha, que sofre e que muitas vezes, para ir ao estádio, gasta o dinheiro que não tem. Vitor Pereira, ao jornal A Bola de Portugal. Vamp, Mauro César, Nilson, o que vocês acharam de toda essa polêmica construída na declaração do Vitor Pereira? Vai lá, Mauro. Vai lá, Nilson. Eu vou por último. Mauro. Eu vou por último. Eu já tô pé da vida que o time dele não joga bem. Boa tarde a todos, né? Eu não tô nem preocupado com o dinheiro, a conta dele, a entrevista dele. Eu fico, quando eu saio do jogo, às vezes você tenta adivinhar, né, Tico, sentimentos, mas não acerta nada. Não acerta nada, que quer ser mãe de Ná, carta de Dona Lúcia, coisa que o Cuca falou. E eu fiquei pensando assim, eu pensei mais na parte tática, né? Cabeça quente, ele falou. Eu sei que sempre, no dia seguinte, todo mundo vai pedir desculpa. Aí eu fico imaginando, há 6 meses que o Vitor Pereira, quase 7 meses daí, tinha que pedir desculpa todo dia porque o time não joga bem, não agride, não ataca, poucas oportunidades de gol, né? As ideias que o Mauro falou aí, as ideias ofensivas, parece que ele trocou de cérebro, viu? O Abel que votou esse ano assim. Fazendo um gol. Ele já tinha o Abel não, você vê a temporada do Palmeiras melhorou muito, a parte ofensiva. Muito. Né? E o Corinthians não cria, o Corinthians cria pouco, no jogo mesmo de sábado criou poucas oportunidades, um chute de fora da área, que bateu nas costas de alguém do Palmeiras ali, o Everton acabou tirando. Poucas oportunidades. Eu vejo os outros jogos da rodada e vejo as equipes criando. Ontem eu vi um jogo que, segundo jogo da temporada, os caras chegando agora, jogaram lá aquela Nations Campeões, aquele negócio lá. Eu vi um Tottenham e Chelsea ontem, um absurdo para o segundo jogo da temporada. E aqui o cara tá comandando o Corinthians há 6 meses, 7 meses, jogadores. Parece que tá começando tudo agora, tudo muito lento, sem esquema de jogo, né? Não cria. Em relação ao teu dinheiro dele, é problema dele, cada um tem o seu, com os seus méritos, né? Trabalhou. Depois ele falou que foi de cabeça quente, mas não falou pra A Bola de Portugal, não foi? A bola é pra bola, é. Ele não falou pra ninguém aqui. Não, a bola. Não, falou pro Bruno Andrade, brasileiro, que trabalha em Portugal. Pronto, mas assim, eu cobraria ele todo dia pelo desempenho ofensivo do Corinthians, que é muito pouco. Mauro. Eu nem sabia de quem era a pergunta, né? Até o Mauro falar que foi do Ricardinho, né? Eu acho que assim, a pergunta é meio fora do contexto, porque, que eu saiba, ninguém está falando de demitir o Vitor Pereira, tá? Algum dirigente do Corinthians deu sinal, então acho que a pergunta ela não faz muito sentido, mas enfim, o colega fez a pergunta e ele acho que por isso reagiu dessa maneira. Eu acho que ele tem até motivos ali para se sentir um pouco incomodado com a pergunta, porque de fato, se ninguém está falando de demitir o técnico, por que ele estaria com receio, medo de ser demitido? Ninguém está falando nisso. Perdeu para o Palmeiras, não perdeu para o time da terceira divisão, perdeu para o Palmeiras. Aliás, perder para o Palmeiras não é uma novidade para o Corinthians jogando em casa, né? Já perdeu algumas vezes para o Palmeiras no seu estádio lá, no Neoquímica Arena. Até antes de ter esse nome e continua perdendo. Então não é a primeira vez que acontece. Mas ele foi muito infeliz, declaração um tanto quanto, sei lá, inadequada, né? Num país como o nosso, com tanta gente passando perrengue, muita gente passando fome, só sair pela rua você vê tanta gente pedindo dinheiro para poder matar a fome. Ele deve ver isso, né? Porque ele sai às ruas, né? Se desloca pela cidade, então ele deve já ter presenciado isso. Não é legal.
se desculpou. Então, o mais importante é o que disse o Vampeta, né? Fora isso, é que o time não joga. O trabalho dele, a mim, decepciona, que ele é um ótimo treinador, a gente sabe disso, pelo seu histórico, pelo seu currículo, né? Pelos trabalhos que já fez, mas não está andando. Não está andando. Um time que não faz gol, não cria situação de gol. Foi até um time que buscou mais o gol nessa partida de sábado, mas não consegue criar, não consegue chegar na meta adversária, não faz o goleiro adversário trabalhar como se esperava. O Everton trabalhou no sábado como se imaginava? Não. Se você pensar que o Palmeiras jogou fora e jogou sem o Scarpa, o que já anula em boa parte, né, o potencial de criatividade da equipe, e que o Corinthians precisava vencer, você imagina o quê? E hoje o goleiro do Palmeiras vai trabalhar bastante, né? Porque o Corinthians vai pressionar. Não trabalhou tanto assim. Fez uma ou duas intervenções ali um pouquinho mais complexas e nada demais. E acabou perdendo o jogo em duas falhas gravíssimas, uma do Fagner e outra do Rony, né? O Rony no momento Rodinei e o Fagner numa invertida de bola incompatível com o jogador da experiência dele. O que ele queria ali? Onde que ele queria colocar a bola? Nos pés do adversário para armar o ataque? Não entendi o que ele fez ali. E os dois entraram mal, né? Mas eu acho que nesse caso ele já, para Portugal ou para o Brasil, não importa, ele já meio que admitiu que foi mal, foi uma declaração infeliz, coisa de momento, estava de cabeça quente, mas acho que, independentemente de cabeça quente ou fria, o fato é que ele não tem conseguido fazer o Corinthians jogar. Então o trabalho do Vitor Pereira está aquém daquilo que se esperava, aquém daquilo que eu imagino ele possa fazer, e não está conseguindo. Mas ninguém está falando em demissão. Talvez esse assunto até venha de fato à pauta na quinta-feira, se na quarta ele for eliminado pelo Atlético Goianiense, o que será, e, com todo respeito ao time lá de Goiânia, é uma vergonha, né? Pelo investimento do Corinthians, você jogar 2 partidas com o Atlético Goianiense, ser eliminado da Copa do Brasil, é um tanto quanto constrangedor. E isso está muito perto de acontecer, pelo menos até o momento, o placar está 2-0. Ano passado foi também, viu, Márcio? Exato, ano passado já não conseguiu vencer. O time que não está fazendo gol, né, o Corinthians? Exato, não está jogando bem. Tem que fazer 3 e o time que não consegue marcar. Uma carência aí, terrível aí na parte ofensiva. E para piorar, o Mantuan fez gol, né? O Mantuan foi embora, chegou o Roberto e o rapaz foi lá para a Rússia fazer gol. Que o Vitor Pereira não queria que ele saísse. Exato. É bom deixar claro. Também. O Mantuan é uma negociação que o Vitor publicamente deixou claro que ele não queria, nada contra o Roberto, mas muito contra a série do Mantuan. E tem isso, né, Nilson, que o Vamp diz. Às vezes ele tinha que estar pedindo mais desculpa até pelo futebol do Corinthians do que pela declaração. Mas realmente agora ele zera, ele deixa isso claro, realmente foi para a imprensa de Portugal, foi para o jornal A Bola, e dá uma zerada nessa polêmica também, que gerou muita repercussão pro Vitor Pereira. O que deveria, concordo com o Mauro, repercutir mais era o futebol que o Corinthians está jogando. Eu falei ontem nas minhas redes sociais e vou repetir aqui. Eu estranhei, porque ele é de uma origem muito simples, ele cresceu numa vila de pescadores, de uma origem simples demais. E se eu fosse presidente do William Monteiro Alves, entraria e interromperia a entrevista coletiva e demitiria o Vitor Pereira naquele instante, naquele momento. Demissão. E acho que essa demissão, o que aconteceria, daria um up para os jogadores no jogo contra o Atlético de Goiás. Mas isso não ocorreu. Vai ocorrer. Se perder, se for eliminado da Copa do Brasil, será demitido. Mesmo com o pedido de desculpa Não, mas não tinha feito o pedido. Na hora ali, eu entraria e demitiria o técnico do Corinthians, Vitor Pereira. Aquilo lá, ninguém perguntou quanto ele tem na conta bancária. É uma pergunta muito comum. Você não corre o risco de demissão, perdendo. Infelizmente comum no futebol brasileiro. É uma pergunta comum, entendeu? O Ricardinho fez uma pergunta que todo mundo faz em momentos assim de crise, né? E ele demonstrou que não tem nenhum apreço ao Corinthians naquele instante. Ele já tinha falado isso. A minha vontade era dirigir o Liverpool, né? Eu poderia estar dirigindo o Liverpool. Demonstrou falta de apreço total, falta de comprometimento total com o Corinthians. Deveria ser demitido pelo presidente do Corinthians, William Monteiro Alves. A diretoria foi fraca. A diretoria do Corinthians não mostrou força essa hora e deveria ter demonstrado, porque a instituição Corinthians, nesse instante, foi desrespeitada. Depois é fácil. Depois ele percebeu toda a lambança que fez. Eu fiz ontem uma enquete. Calma aí, demitido pela declaração que ele deu? Exato, é isso que eu pelo amor de Deus, Nilson. A gente vai acabar, então, com a graça do futebol. Então ele tem que fazer um discurso ensaiado que todo mundo faz. Não. Pelo amor de Deus. O cara vai ser demitido porque ele fala que ele tem uma boa conta bancária. Não concordo em nada. Mas calma aí, pedir a demissão do cara por uma declaração, pede pelo treinador que ele vem eu já ouvi o que sendo. você falou. Eu não concordo. Tá bom, mas demitir não dá pra Eu acho que foi um ato tão infeliz
infeliz, mereceria Pelo amor de demissão. Deus. Demissão. Pelo amor de E você não prestou atenção, essa demissão daria um up pro elenco no jogo contra o Atlético. Se botar um treinador tampão fato ali, novo, dá um up, um fato novo. Então, dá não um tá up. legal lá, não tá. Deveria Vamos continuar ser com o futebol insuportável, todo mundo falando que a assessoria manda falar. Uai, Vai ser super divertido. não. O cara pode ter sangue quente. Aí não é o caso. Vai demitir o cara não é porque ele falou da conta aí não bancária é o caso. dele. Aí não é o caso. Eu discordo dos dois. O que Pelo ele amor de falou foi o Deus. seguinte, ele desrespeitou a Pelo amor de instituição Deus. Corinthians. Ele desrespeitou Ele uma desrespeitou o Corinthians. Uma grande... Opa! Mas o Respeitou o Nilson, Corinthians. não seria Ele só mais... falou que ele não teme perder o emprego porque ele tem dinheiro. Vou dirigir qualquer clube. Não seria- Aqui não tô nem aí, minha conta bancária tá recheada. Eu estranhei, porque o cara veio de uma origem muito simples. Não deveria ter falado, percebeu a burrice que fez. Aliás, Mas não você seria mais fizer uma cabeça enquete- quente demiti-lo se você- na hora? Mas peraí, se você fizer uma enquete, ontem teve, acho que uns 700 comentários aí no que eu coloquei na minha rede. Dos 700, 650 concordam. Mas se você botar na minha rede, vai ganhar o outro. Porque o ser humano tem opinião diferente. Vai, lógico, quem me sim. segue Mas tem isso opinião que é diferente legal. de quem te segue. Mas isso que é legal. Sim, Mas isso que é bom. sim. Se fosse opinião Mas então, única, não teria debate. óbvio, mas não aí a tem gente vai fazer o crescimento Corinthians da tua tomar parte. atitude Não pela tem enquete do crescimento Nilson da César. tua parte nem da minha. Então pela pronto. enquete sua também não Mas valeria. então pronto. Entendeu? Então É tem que isso ser aí, pelo não tem trabalho crescimento dele. de ninguém. Tem que ser pelo trabalho. Mas é o que eu tô dizendo. Não Opinião pelo que ele única, fala. Não tem crescimento de ninguém. É o trabalho. Não. É o trabalho dele, O tá bom? trabalho é péssimo. Não, então o demite. trabalho é péssimo. Agora, demitir Vai porque ser- o cara falou uma coisa o trabalho na é coletiva ruim. de O imprensa. trabalho é ruim, o time não joga nada. O que ele falou foi um desrespeito ao Corinthians. Um desrespeito à instituição Corinthians, que é gigantesca. Gigante. Eu não sei como a diretoria foi tão banana. Como é que aceita um negócio desse? Mas vem cá, não seria isso mais... aí. Mas Como seria mais- desrespeito ao Corinthians, o cara podia escolher vários outros clubes, ele veio pro Corinthians. Como desrespeito ao Corinthians? Desrespeitou. Pelo contrário, ele respeita o Corinthians. Eu vou embora, acabou de ter Ele lugar. escolheu o Corinthians. Ele não falou eu vou embora. Eu posso ir em qualquer lugar, posso ele trabalhar falou, em qualquer lugar. Eu não entendeu? tenho medo de perder meu cargo porque eu tenho uma conta bancária. Você já viu minha conta bancária? Eu não tenho medo de ser demitido. Uai, mas e daí? Ele pode Então, não falar foi isso. demitido, não Ele teria- não é legal, desrespeitou né? o Corinthians Ele em momento deve ser, nenhum. ó, se o Corinthians não passar, momento nenhum se o ele Corinthians desrespeitou não o Corinthians. passar, ele deve ser demitido amanhã. Sim. Aí, Pelo quarta-feira. trabalho. Quarta-feira. Pelo trabalho, Se não o pela Corinthians declaração. não passar, ele deve... Não, a declaração vai pesar muito. Mas ele mesmo... A declaração vai pesa, pesar. mas ele pediu desculpa. O Corinthians é diferente, gente. O Corinthians Pedir é... desculpa só, o torcedor não vai Não engolir. salva. Ele sabe Se como é que é a ganhar, se coisa. ganhar aí. e passar, Quem manda no Corinthians é a Tranquilo. torcida organizada, já queria a cabeça naquele dia lá. ó, conhecendo o Corinthians, o Diego Bacelar, ganhando o jogo, tá tudo mil maravilhas, eu tava de cabeça quente, pediu desculpa. Agora, se perde o jogo e é eliminado, as palavras. Entendeu o que eu tô falando? Você pensou uma forma, mas eu tô tá falando legal. a torcida. É isso, mas pelo rendimento. É isso que eu tô falando. É pelo pelo rendimento. trabalho. Não, a Vai palavra... ajudar tudo, vai Porque botar o que tudo. vai pesar Vai muito rendimento, ali vai botar é a a parada postura toda. dele em relação ao Pode Corinthians. pesar, se certo ou errado vai pesar. Eu só acho, Nilson, aí eu não tô nem... Tô discordando de modo geral do Pilhar, mas, mas de isso é você... bom, não, isso é não, bom, não, senão não tem debate, discussão. é É maravilhoso. lógico, então. senão não tem graça. Não tem graça. Não, é só no seguinte, eu acho que seria tão cabeça... Aliás, seria mais cabeça quente ainda se o Duílio invadisse e falar, não, o que você falou agora sim. tá demitido. Já Aí eu acho aconteceu isso pior. com ele lá com o assessor de imprensa, nós botamos no ar e tudo, onde é que foi? Na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, já teve uma entrevista Não, assim, assim. e só uma coisa também que a gente fala sempre, e isso é com o Abel, com o Jorge Jesus e com o Vitor Pereira, para pegar 3 exemplos de treinador português. É só acompanhar a imprensa portuguesa. Lá é uma porra, aqui é uma maravilha, que parece a Jovem Pan Vaticano perto do que é a imprensa portuguesa Não, só a historicamente. mas tem- Mas assim, o relacionamento. O italiano também, aliás, vimos um italiano com alemão ontem no Chelsea Ué, Tottenham ué. também. Da hora, hein? Assim, a porradaria come solta na imprensa portuguesa, os treinadores, é meio que Aperta minha mão gente aqui, precisa entender Tico. deles. Olha nos meus olhos, porra. Não, porque Mas o ó, que- tem uma fala, tem uma deixa Pesa, pior. e pesaria, por exemplo, se fosse o Flamengo, pesaria da mesma forma. Não, se fosse tem uma deixa, Se tem uma fosse o deixa. Flamengo, Paulo, pesaria Inter, do mesmo Palmeiras, jeito. Grêmio. Você imagina o cara falando, eu tô aqui no Flamengo, mas se eu quiser, Não, vou na pra outro coletiva lugar. ele fala assim. Mostra total falta eu de... fico aonde eu quero. Isso aí isso pesou aí. também, viu? Eu fico aonde eu quero. Quer dizer, Sim, Vamp, mas é o que eu falo, é num momento de sangue quente. Sei, também, até eu tava. Não, porque o que eu falo, a gente acha tão chato coletiva de imprensa hoje. Não, mas Cara, é porque tá achando que você vai eu ser na sei, porrada. Mauro, mas o cara essa tem que foi não é sair boa, na porque tá porrada. gerando uma baita Eu só acho que discussão. o cara tem que ser espontâneo. Por que, Não, que todo depende mundo do que futebol vier tem da que ser ensaiado? espontaneidade. Não é ensaiado. Mas tá bom, vocês poderiam começar a te xingar. É legal? Não. Tá bom, mas aí você faltou com respeito.
É isso que eu discordo do Ele- Wilson. Eu não acho que ele faltou com faltou respeito. com respeito. Opa, claro. você Pra mim não faltou. faltou. Não, o corintiano é um Faltou. cidadão, há muita gente. Faltou com qualquer respeito profissional, com o ou Corinthians. qualquer pessoa que vai falar que ela é boa porque ela ganha muito dinheiro, tá tudo errado. Eu lá, sei, lá. mas aí eu acho mais desrespeito com o cidadão, quem gasta o dinheiro de uma forma super corrupta, Não, mas lava isso dinheiro é pra tudo que é lado história. e fala pro cidadão que é santo. Não. Mas isso vou é muito mais reiterar. desrespeito. E dessas pessoas se fala muito menos do que do Vitor Pereira. Mas assim, mas não, a gente tá voltando ao futebol aqui, não tô falando Mas que é mais ninguém vai falar. desrespeitoso. Mas eu sei, mas de novo a gente tá falando sobre futebol, gente, e sobre qualquer um. Se eu chegar e falar pra você, de novo, vou reiterar. Pra olha, mim, que sou sempre nós atacado. dois, que merece, Já é de costume. E merece. Pode Eu vou falar. falar, eu ganhei mais dinheiro do que você na carreira. Sim, é óbvio, eu tenho mais tempo de carreira e de vida do que você. E é um fato, eu preciso ficar falando isso pra você? Claro que não. Pra qualquer outra pessoa. Ainda mais num país tão injusto, tão desigual, você falar que você é melhor porque você ganha mais dinheiro do que o outro, que você tem uma carteira mais recheada, independente da carreira. E, de novo, ele merece ganhar cada centavo que ganhou como atleta, que não foi um grande atleta, mas é um ótimo treinador. Ele se arrependeu muito. Eu Ele tenho mesmo certeza. falou, então acho que segue Eu o jogo. tenho certeza. Vou falar do Corinthians que realmente não tá legal. Ele por viu, demérito ele viu a dele também. bobagem que ele falou. A Vocês falaram bobagem que do ele pau falou. aí do Conte com tudo, aí o Conte não Olha. deu pra trás, não. O Conte continuou. Depois da coletiva. Cara, e assim, olha, fosse no Brasil então, imagina o bate-pronto na Inglaterra agora, só tá isso, as imagens, um pegando, analisando quem Não, mas se o foi falta. Conte depois. Os dois foram expulsos, né? E o Conte na coletiva depois, eu tava vendo, disse que Não, ele e o Conte- continuou falando. Meu Conte é maluco. Eu não tô jogando cedo, mas o Conte é. Aí nesse é o italiano de estereótipo mesmo. Cara. Mas foi da hora. Agora, a gente falou, inclusive, que ele deveria estar falando mais do futebol que o Corinthians vem mostrando. Eu acho que Que não isso vem também. mostrando. Que não vem mostrando. O Vitor Pereira ainda tem um certo otimismo, Vamp? Você, como torcedor corintiano, depois Mauro também, Mauro César dá a opinião dele, tem um certo otimismo que o Vitor Pereira vai conseguir fazer esse Corinthians jogar bem? Depois de tantos meses aí que ele tá à frente do clube e o Corinthians não consegue jogar, às vezes até tem resultado, mas não joga? Pelo Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo ultrapassou, não sei se foi o número de vitórias ou saldo de gols, tá à frente. Já é o com vice. Com o mesmo número de pontos, né? 39 a 39. Né? O Fluminense podia passar, também perdeu. E tá ali, né? Tá tudo ali. Agora, pelo que se gasta no Corinthians, os investimentos que foram feitos, os jogadores que tem, você tem que reverter, fazendo 3 gols e não tomar nenhum, a diferença de 3 gols, pelo que produz o ataque, né? Eu não tô muito confiante, não. Mas tem aquelas noites de Itaquera lá, que nem chegou lá agora na temporada, pegou lá o Santos. Quem imaginava que ia ser um 4-0 pela Copa do Brasil? A Ponte Preta foi um 5-0 e a Ponte Preta foi rebaixada no Campeonato Paulista. Né? Mas o torcedor que vai estar lotado na quarta-feira, vai sempre otimista, né? Pelo que o Corinthians apresenta durante a temporada, em termos de criação, eu acho até que dá para ganhar, dá até para reverter, mas pode até ganhar, mas eu acho que não passa, não.